comigo? Que delícia, que maravilha. Bom dia, pessoal, muito bom dia. Que Deus venha sobre nós nesse dia chamado hoje. Eita glória! E manifeste a sua vontade. Hoje, dia 21 de julho, né? Então, mais para lá do que para cá, nesse negócio aí, bem parecido, né? Com festa, com tudo, e a gente precisando de alegria, de motivação para poder viver. E esquecemos muitas vezes que a motivação para ser feliz, o próprio Deus já nos deu quando nos deu vida e nos faz entender e conhecer a sua vontade, a sua palavra, que traz fé, que traz esperança, que traz força, que traz tudo que nós precisamos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que era e que sempre será. Gente, e hoje o assunto é preconceito. Sabe, a gente tem vivido num mundo onde as pessoas não se importam muito com os sentimentos dos outros. As pessoas querem fazer e prevalecer e vencer sempre, independente de quem está do lado, na frente, atrás. E a gente vai passando por cima de tudo e de todos com conceitos errados sobre algumas questões. E aí a gente vai procurar aqui no Google o que é preconceito, o significado de preconceito, um julgamento ou opinião formulada antecipadamente sobre algo, alguém, alguma coisa, sem base de dados e sem reflexão, simplesmente porque você olhou e já fez o seu julgamento cheio de pré-conceito, um conceito gerado antes de conhecer o fato, a pessoa, aquela coisa, alguém, aquele lugar. Você diz, não vou ali, porque ali fede. Você nunca entrou para saber se é cheiroso ou fedorento, entendeu? Mas você tem um pensamento estabelecido dentro de você que causa degeneração, que denegre a imagem daquilo que você está olhando, que você está vendo, ou que você quer ir, não vai, porque você tem um conceito errado sobre aquilo. Ei, menino, para pensar na vida, que a vida, né? Vai que tem alguém que tem preconceito contigo. E aí, como é que ficamos, né? E a palavra de Deus fala muito claramente sobre isso. Preconceito não é algo natural do ser humano. Ele começa a surgir na história através das construções erradas, construções culturais, sociais, usada para dominar pensamentos, pessoas, situações, justificando algo dentro de você para exploração negativa de alguma coisa. Eita, menino! E Deus não se agrada disso. Nosso Deus não faz acepção de pessoas. Ele fala disso lá em Tiago, e ele fala disso em João, em Tiago capítulo 2, né? Eu vou até abrir aqui na Bíblia. Tiago, capítulo 2. Vamos lá, Tiaguinho. Tiago, capítulo 2. Vamos lá ver o que é que o apóstolo fala para nós sobre a acepção de pessoas. Sabe, a gente tem feito muito isso. Muito mesmo. Tiago, capítulo 2 diz assim, ó: meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e se lhe dissesse, assenta aqui, tu, no lugar de honra, e disseste ao pobre, tu fica aí em pé, ou te assenta abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos fizeste juízes de maus pensamentos?
Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. E se sois condenados pela lei como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Eita, menino, que palavra forte, poderosa, real e atual para as nossas vidas, nas nossas comunidades, onde nós adoramos, cultuamos a Deus, nos encontramos, fazemos festa, temos comunhão, o local santo, porque todos os santos se reúnem para adorar ao que é santo. E nesse lugar nós aprendemos sobre amar a Deus sobre todas as coisas e sobre amar ao próximo como a si mesmo. Mas os nossos grandes e terríveis problemas estão na acepção e no preconceito que nós geramos através das nossas atitudes religiosas que mais afastam do que unem, que mais julgam do que ama, que mais comete ódio, dilacera o coração dos pequeninos com o nosso egoísmo e com a nossa falta de amor. Isso me choca, é uma realidade que não condiz com o que pregamos e que nos afasta de Deus, pode ter certeza, nos afasta de Deus. Nós cometemos pecado quando nós começamos a viver o preconceito que o mundo tanto joga a partir das nossas crianças, com competições nas escolas, quem é melhor do que alguém, porque fulano não tem um tênis da moda, um tênis de R$ 1.200, ele não serve para estar no nosso meio. E aí nós vamos afastando pessoas que têm uma riqueza de sentimentos, de amor, um caráter, sabe, lindo, e nós perdemos a oportunidade de conhecer e de viver com essas pessoas que tanto podem acrescentar a nós e nas possibilidades e nas coisas que nós fazemos, porque nós somos preconceituosos. Essa é a verdade, meu amigo. Preconceito começa pelo que você aprende na sua sociabilização com as pessoas em sua volta. Nós imitamos uns aos outros, modas, contextos, pensamentos. Nós gostamos de imitar. Os Maria vai com as outras que não têm pensamentos sólidos, firmados na palavra de Deus. Se você tem que imitar alguém, imite a Jesus, imite a sua palavra, copie as coisas que ele falou. O aprendizado, as nossas cópias das nossas falas, das nossas ações, dos mais velhos e até de pessoas de igual idade, com pensamentos que nós admiramos, nós começamos a imitar. E às vezes são gerados, baseados em atitudes, ações, preconceitos, pensamentos, conceitos errados, através de críticas que nós ouvimos e que nós nem... Sabe o que é que eu acho assim bem legal? É quando eu digo assim, come isso aqui, fulano. Não, não gosto não. Tu já comeu? Não, nunca comi. Então você tem um preconceito com aquela comida. Então você tem que comer para saber se você gosta ou não. Não, eu não gosto de, vamos dizer, pimentão. Por que tu não gosta de pimentão? Porque eu não gosto. Tu já comeu pimentão? Não, mas as pessoas dizem que não presta, então eu também não vou comer. Preconceito. Você nunca experimentou, não sabe nem o que é, mas porque um dia te falaram que não presta, aí você não vai usar, porque você ouviu dizer que não presta. Pelo amor de Deus. Nós vendemos camisas e às vezes a pessoa chega aqui e não conhece a nossa camisa e aí ela vai, pega e diz, nossa, como é diferente, né?
porque ela conheceu, mas ela vinha com um pensamento de que não prestava. Esse é um exemplo do meu dia a dia, gente. Nós somos assim, mas Deus tira de nós essa mania de pensar errado quando nós absorvemos a sua palavra. Tudo que ele pregou, tudo que ele ensinou, ele se aproximou dos pobres, das prostitutas, dos cancerosos, dos leprosos, dos prisioneiros, das prostitutas. Ele se aproximou das pessoas menos importantes da sociedade, a mulher do fluxo de sangue, as pessoas que eram lançadas à margem da sociedade. Ele quebrou paradigmas que nós não conseguimos sequer mencionar e nós continuamos vivendo do mesmo jeito. E eu tenho pedido, Senhor, me molda o meu caráter para que eu me pareça contigo. Gente, mas parece que a gente é torcido, espremido e não consegue aprender sobre como é esse amor tão grande, incondicional, que não olha para você com preconceito, mas com amor, e te desenha e te descreve como preciosidade. Preciosidade, pérola, tesouro, a primícia da criação. Então vamos parar, refletir e viver o que Deus preparou para nós. Tem algumas pessoas que dizem muito essa frase e eu copiei porque é boa. Nós precisamos construir pontes, derrubar muros, deixar a pobreza espiritual, deixar a pobreza de caráter, deixar a pobreza de espírito e viver toda a riqueza que foi colocada diante de nós por Jesus. Que nós possamos refletir e trazer para o nosso coração essa mensagem de transformação para os meus conceitos. Porque Deus se importa sim com você. Um beijo grande no teu coração. Vamos mudar e transformar o nosso mundo. E a partir do meu mundo transformado, eu vou alcançar muita gente boa. Deus te abençoe, tenha um bom dia. Cheiro no teu coração. E que a paz do Senhor esteja contigo. Amém?